Jack poderia ter usado a maldição Avada Kedavra, mas preferiu ostentar com um rifle de precisão. Utilizou um pequeno catavento na varanda para calcular a direção e a velocidade do vento. Fez um tiro teste no prédio-alvo para ajustar a mira e, após calibrar a luneta, puxou o gatilho novamente. Quando tudo estava confirmado, apontou o cano para a entrada do edifício e aguardou pacientemente o aparecimento do presidente. Jack era um assassino profissional misterioso, conhecido por aceitar contratos altamente lucrativos. Os seus alvos costumavam ser figuras ocultas e perigosas por trás do poder e da riqueza. Desta vez, o alvo era o presidente da França. Jack esperou pacientemente o momento em que o presidente entraria na porta giratória, apanhando os seguranças desprevenidos, e então agiu com decisão. Assim, o presidente da França tornou-se o ex-presidente. A cena mergulhou imediatamente no caos. Os seguranças agarraram binóculos às pressas para localizar a posição do atirador. Não demorou até que avistassem o brilho de um rifle refletindo a luz num prédio distante, mas não sabiam que Jack permaneceu de propósito no local do disparo para que o descobrissem. Com calma, desmontou o rifle e guardou-o com cuidado. Depois de apagar todos os vestígios, colocou uma bomba-relógio debaixo de uma cama reservada aos agentes policiais. Ao sair do parque de estacionamento, Jack cruzou-se com um comboio de viaturas da polícia e de unidades antiterrorismo que avançavam em direção ao hotel com sirenes a tocar. Fitou-os casualmente, dirigiu-se a outro parque próximo, trocou de carro e desapareceu. Quando invadiram o quarto de hotel, os agentes antiterrorismo encontraram a bomba sob a cama, mas já era tarde demais. Ao mesmo tempo, o carro velho que Jack abandonou no estacionamento explodiu, eliminando todos os vestígios. Lobo solitário, Jack tornou-se cada vez mais isolado fora do trabalho, operando sempre sozinho no submundo. A sua aparência mudava constantemente e ninguém conhecia o seu verdadeiro rosto. Agora, o novo alvo era o CEO de uma empresa de tecnologia. Disfarçado de zelador, Jack infiltrou-se facilmente na companhia. Contudo, a vida de assassino traz sempre riscos inesperados. Uma funcionária viu-o prender um silenciador à arma. O barulho que fez ao lidar com ela chamou a atenção de um guarda de segurança. Jack não falava francês. Ao perceber que foi descoberto, abriu fogo de imediato, matando o guarda. O diretor no escritório adjacente correu para a escada de emergência, mas Jack manteve-se imperturbável. Mirou para baixo e, quando o alvo surgiu na esquina, disparou, acertando-lhe na perna. Ferido, o diretor implorou pela vida. Jack notou que a artéria femoral foi rompida e que ele não viveria muito, por isso não desperdiçou munição com mais disparos. O tiroteio já denunciaria a posição de Jack e o alarme ecoava pelo edifício. Ele subiu ao telhado, lançou algumas granadas de fumo na multidão lá embaixo e desceu com uma corda, escapando com facilidade. A carreira de Jack estava repleta de feitos lendários. Ninguém conhecia o seu passado e ninguém questionava as suas capacidades. Alguns diziam que era um assassino frio forjado pela guerra. Outros, que nasceu com o instinto de matar, como um lobo das estepes. Independentemente dos rumores, exalava sempre uma calma aterradora, como se jamais sentisse emoção. O assassínio do presidente atraiu a atenção das nações europeias. A agente do MI6 Bianca foi convidada a integrar a investigação. Ao ouvir que o disparo foi realizado a 3.815 metros, ficou perplexa. Até então, o recorde mundial de tiro de precisão era de 3.540 metros. Como nenhuma arma foi encontrada no local, concluiu-se que o assassino a levava consigo. As câmeras de segurança do hotel captaram a silhueta de Jack a sair. O rifle foi claramente desmontado e colocado na mala. Bianca solicitou a medição da bagagem. Só a luneta de um TAC 50 mede 737 milímetros e o corpo do rifle ultrapassa 1 metro. Se tivesse sido guardado inteiro, parte dele teria ficado de fora. Para um assassino capaz de alvejar a tal distância, a arma é praticamente a sua segunda vida. Não a abandonaria. Isso indicava que o cano foi fabricado em 2 partes destacáveis. Os agentes franceses protestaram de imediato. Dividir o cano em 2 partes é o santo grau da armeiraria. Um desvio ínfimo nas estrias comprometeria o tiro. Impossível. Contudo, Bianca soube de várias fontes que o armeiro Norman Stoke passou anos a tentar realizar esse milagre. Após o atentado em Estocolmo em 2018, desapareceu, mas ela sabia como rastreá-lo. O armeiro fabrica a arma e o assassino a compra. Planeavam seguir essa pista até ao homem que matou o presidente. Entretanto, Jack vendeu a sua mansão na Alemanha e atravessou a fronteira para a Inglaterra. Desde um cybercafé, entrou na rede clandestina de assassinos, enquanto aguardava o pagamento final pelo atentado presidencial. De repente, um desconhecido contactou-o, dizendo ser admirador e propondo um novo trabalho, mas era necessária uma reunião presencial. Jack estipulou o preço, taxa de reunião de $1 milhão, metade antecipada, metade depois, com ou sem acordo, não reembolsável. Seguindo as instruções, a mulher dirigiu-se sozinha a uma cabana junto ao lago. Ofereceu-lhe $10 milhões para eliminar o líder de uma organização. Jack sorriu e disse que, se multiplicasse esse valor por 10, poderiam conversar. A mulher ficou visivelmente chocada. 100 milhões? Precisaria
precisaria consultar os superiores. Ao virar-se, percebeu que Jack desapareceu sem ruído. Ao regressar à casa, Jack ligou o computador para verificar a conta bancária, mas notou que tinham passado 24 horas e os 3,75 milhões do contrato presidencial ainda não tinham sido transferidos. Contactou o cliente e recebeu apenas 2 palavras: sem chance. Jack não podia acreditar que alguém no mundo ousasse enganá-lo. Ligou de imediato ao banco. 14 dias antes, tinham sido depositados 3.750.000 euros. Ordenou: descubram a origem desse dinheiro. A esposa, Nura, percebeu que ele estava preocupado. Ela não fazia ideia da verdadeira identidade de Jack como assassino e achava tratar-se de uma simples disputa financeira. Jack recusou prontamente a oferta de ajuda dela. Noutro desenvolvimento, o responsável pela investigação do assassinato do presidente contactou a informante Allison, codinome Pardal. O ex-marido dela era o armeiro Norman. Em todo o mundo, era o único capaz de fabricar um rifle desmontável que atingisse alvos a 400 metros. Bianca já salvou a vida de Allison numa missão anterior. Contudo, Allison estava em apuros. A filha, Emma, foi detida num protesto que degenerava em confronto com a polícia. Allison queria que Bianca garantisse a libertação de Emma em troca do paradeiro de Norman. Inesperadamente, Emma morreu sob custódia por doença. Bianca foi forçada a enganar Allison, obtendo primeiro o número de telefone de Norman, antes de mandar a polícia libertar a filha de Allison. Ao mesmo tempo, no arranha-céus de Nova York, a mulher que havia pago 10 milhões de dólares para contratar Jack numa missão de assassinato prestava contas ao seu chefe. O chefe queria contratar o melhor assassino disponível, mas o valor de 100 milhões de dólares estava claramente muito além do esperado. No entanto, o alvo era ninguém menos que o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Se conseguissem matá-lo, até mesmo 100 milhões valeria a pena. Por que queriam matar o bilionário mais rico do mundo? Tudo estava ligado a um projeto futuro chamado River. Rumores diziam que esse projeto poderia inaugurar uma nova era de transparência financeira e justiça econômica global. As opiniões estavam divididas. Alguns acreditavam que traria igualdade econômica mundial. Outros temiam que lançaria o mundo no caos. Numa entrevista, o apresentador perguntou por que o homem mais rico do mundo se importava tanto com justiça econômica. Elon Musk respondeu: todos deviam se importar com justiça econômica. O dinheiro deveria fluir como a água. Atualmente, ele flui para os bolsos dos ricos e para por lá, em vez de ser armazenado como um reservatório para as gerações futuras. A única forma de quebrar esse ciclo é com transparência financeira total. Você quer que todos vejam as contas bancárias uns dos outros? Eu não tenho nada a esconder, mas há pessoas que têm muito a esconder, e River vai revelar tudo. Ao ouvir isso, o chefe ficou decidido. Mesmo que custasse 100 milhões de dólares, Elon Musk teria que ser eliminado antes de lançar o River. Naquele mesmo dia, enquanto Jack comemorava o aniversário do filho com a família, recebeu uma mensagem do banco. A verificação de identidade do pagador havia falhado. Só conseguiram rastrear os fundos até uma conta em Munique, Alemanha. Jack disse à esposa que havia uma emergência no trabalho e precisava sair. Ela o deixou no aeroporto, mas ele levou a mala para outro nível do terminal e saiu de táxi. Foi até um esconderijo secreto, escolheu um novo passaporte e criou uma nova identidade. Porém, no caminho de volta ao aeroporto, sua esposa, que acabava de comprar flores na beira da estrada, avistou-o por acaso. Ligou imediatamente, mas a chamada foi direto para o correio de voz, fazendo-a começar a suspeitar do marido. Em outro desenvolvimento, ao revisar imagens de segurança, Bianca reparou na mochila de Jack. Apesar de ele ter arrancado a etiqueta da marca, ao ampliar a imagem, parecia exibir 2 picos de montanhas. Nas imagens do assassinato do CEO da empresa de tecnologia, era claro que Jack usava uma pistola Browning 9mm de pequeno calibre. Como um assassino optaria por uma arma de calibre pequeno, quando poderia usar uma mais potente? Após investigação, Bianca confirmou que o assassino era britânico. A pistola 9mm Browning havia sido usada por várias unidades militares britânicas até poucos anos atrás. Quanto à mochila, foi fabricada por uma startup do Reino Unido, e o modelo chamado The Perfect Pack foi lançado no mercado apenas 8 meses antes, sendo vendido exclusivamente no Reino Unido. Normalmente, atiradores de elite contam com observadores para auxiliá-los, mas este assassino atuava sozinho. Era provável que tivesse servido no exército britânico, e poderiam começar a investigação por essa pista. Enquanto isso, Jack recebeu uma mensagem da mulher americana. Os dois concordaram em se encontrar num parque. Como os 100 milhões eram um valor muito elevado, e sendo
sendo esta a primeira colaboração entre eles, não poderiam pagar 50 milhões adiantados. Assim, propuseram 20 milhões como valor inicial. Jack pensou por um momento e aceitou. Também planejava se aposentar após mais alguns contratos importantes. A mulher instruiu: o alvo precisa ser eliminado antes do dia 28 deste mês, data prevista para o lançamento do River. Caso contrário, o acordo seria cancelado. Nas comunicações futuras, usaremos o codinome Rodan para o alvo. Rodan, muito bem, disse Jack. E para mim, qual será o codinome? Por que não o Jack? Disfarçado como seu próprio representante, Jack foi ao banco investigar a origem dos 3 milhões e 750 euros. Pesquisando online, Jack descobriu que a empresa em questão pertencia ao grupo Archford Trust, administrado por um homem chamado Hans Lang. Em outro desdobramento, Bianca liderou uma equipe de forças especiais num ataque ao esconderijo de Norman, o armeiro. Mas Norman havia preparado armadilhas com antecedência, causando grandes baixas à equipe. Bianca perseguiu-o, atirando várias vezes, mas Norman conseguiu roubar um carro e fugir. Após pedir reforços, Bianca encontrou uma mala abandonada por Norman nos arbustos durante a fuga. Os conteúdos eram claramente muito importantes para ele. De volta ao quartel-general, Bianca foi repreendida pelos superiores. Haviam ocultado a morte da jovem Emma por mais de 36 horas, uma violação grave dos regulamentos. 2 membros da Força Especial haviam morrido na operação, tudo baseado única e exclusivamente na suposição de Bianca de que Norman forneceu armas ao assassino. Os superiores ordenaram que ela interrompesse as ações e encerrasse a investigação. Contudo, Bianca levou a mala deixada por Norman para a sala de conferências, colocou-a sobre a mesa, abriu-a e começou a montar os itens dentro. Eu passei pela alfândega com isso esta manhã, disse ela. Não fazia ideia de que estava trazendo um rifle de precisão. E nem os seguranças sabiam. O atirador levou a arma usada para matar Fest consigo. E foi exatamente assim que ele fez isso. Tudo graças ao Norman Stoke. O assassino usou essa arma para assassinar o presidente. O colega de Bianca foi até uma unidade das Forças Especiais na Inglaterra, especializada em treinar atiradores de elite, e obteve uma lista de atiradores excepcionais que se encaixavam nos critérios. No entanto, ao mencionarem que estavam procurando alguém capaz de atingir um alvo a 3.815 metros, o instrutor afirmou nunca ter visto ninguém realizar tal façanha, pelo menos não entre os nomes da lista. Antes de sair do campo de treinamento, nenhum deles jamais conseguiu algo parecido. Nessa operação, 2 colegas de Bianca morreram. Ela foi a única sobrevivente. Por isso, foi convocada pelas autoridades para uma investigação. Embora seu salário não fosse baixo, a situação financeira da família estava longe de ser ideal. Não se podia descartar a hipótese de que Bianca tivesse sido subornada para atrair seus companheiros. No mundo da inteligência, qualquer pessoa pode estar mentindo. Por isso, até que uma investigação completa fosse feita, ninguém podia ser confiável. Após a reunião, seu superior chamou Bianca para conversar em particular. Havia claramente um traidor na operação. Caso contrário, Norman não teria preparado a armadilha explosiva com tanta antecedência. Após a investigação, Bianca também teria que ficar atenta a ameaças internas e garantir que todas as informações de inteligência permanecessem estritamente confidenciais. Bianca procurou Allison, sua grande amiga, para pedir desculpas por ter escondido a verdade sobre a morte da filha. Allison ficou devastada. Sempre considerou Bianca como sua amiga mais próxima. Depois de se despedir, Allison voltou para casa. Lá, o marido descobriu que ela havia fotografado o telefone dele em segredo e repassado o número de Norman. Ao tentar fugir, Allison foi capturada por ele. Enquanto isso, Nura, desconfiada de que o marido escondia algo, começou a procurar provas. Ao chegar em casa, encontrou um cofre oculto atrás de uma divisória no armário, mas não sabia a senha para abri-lo. Estudando a planta da casa, percebeu que havia um espaço escondido atrás de um espelho. Imediatamente ligou para a família pedindo ajuda para conseguir entrar. Jack, ainda sem saber que um incêndio havia começado no quintal de sua casa, acabava de receber um depósito de 20 milhões de dólares dos americanos. A mulher o informou sobre o paradeiro do alvo e o instigou a agir rapidamente antes do lançamento do projeto River. Mas Jack respondeu que ainda tinha um assunto pendente em Munique e que só depois partiria para a missão. Desta vez, Jack se disfarçou de motorista. Rendeu um motorista verdadeiro, pegou seus óculos e assumiu o disfarce de mototaxista. Seu alvo era Hans Lang. Embora Hans Lang estivesse cercado por seguranças, Jack conseguiu matar o guarda do banco do passageiro com um único tiro e em seguida dirigiu bruscamente por um beco estreito. Após receberem um telefonema do chefe, os seguranças iniciaram a perseguição. Ambos os lados correram pelas ruas de Munique em alta velocidade. Jack usou obstáculos na rua para bloquear os perseguidores. Parou o carro e virou-se para encarar Hans Lang. Hans percebeu o que estava acontecendo e jurou pagar o restante do valor ao Jack, prometendo qualquer quantia que ele quisesse. Mas não era sobre dinheiro. Lang tentou desesperadamente arrombar a porta para escapar, mas não importava o quanto batesse.
batesse. A porta não cedia. Jack, com calma, retirou roupas do porta-malas, trocou de roupa e jogou uma bomba com temporizador dentro do veículo. Quando os seguranças de Lang chegaram, foram recebidos por uma explosão ensurdecedora. Observando tudo à distância, Jack virou-se com tranquilidade e foi embora. Mas ele não sabia que seu segredo já estava sendo desvendando. Sua esposa e família haviam invadido o cofre e descoberto o ateliê secreto de Jack. Lá dentro, viram moldes de máscaras, pilhas de passaportes e malas cheias de dinheiro de diversos países. A esposa ficou absolutamente chocada. Jack também assistiu a cena pelo telefone. Pela primeira vez, enfrentava uma decisão difícil. Deveria voltar para casa e apagar o incêndio, ou seguir para o ZUA e matar o homem mais rico do mundo por uma recompensa de 100 milhões de dólares? O que acontece quando a verdadeira identidade de um assassino é exposta? Jack atirou na cabeça de um policial e jogou a arma a um caminhoneiro próximo. Sob o olhar atônito do motorista, Jack disparou outro tiro. Nada disso fazia parte dos planos. Tudo começou com um pequeno acidente. O carro de Jack bateu na traseira do caminhão, mas o caminhoneiro recusou-se a deixar para lá e chamou a polícia. Durante a revista, a identidade de Jack foi revelada. Ele então encenou a situação como se fosse um tiroteio entre o caminhoneiro e os policiais, com ambos mortos no processo. A verdadeira razão da distração de Jack ao volante foi o momento exato em que viu a esposa descobrindo seu esconderijo secreto. Ligou para ela e pediu que se encontrassem em Paris, França. Prometeu que explicaria tudo pessoalmente. O homem careca estava prestes a visitar um dos snipers da lista, mas Bianca pediu que lhe enviasse o endereço. Ela queria ir sozinha. O careca explicou que não era o traidor, mas todos estavam muito tensos. Os superiores ordenaram verificações nos celulares e e-mails pessoais. Ainda assim, Bianca só confiava em si mesma. O ex-atirador havia se formado há muitos anos. Ao ver a lista, comentou sobre cada um. Quando soube que Bianca procurava alguém que conseguisse disparar a 3.815 metros, respondeu que jamais ouviu falar de tal pessoa e que nenhum dos nomes da lista seria capaz disso. Porém, mencionou ter ouvido falar de um atirador lendário chamado Duan, que poderia ser capaz dessa façanha. Mas aparentemente, durante uma missão há 10 anos, toda a equipe de Duan foi morta numa explosão. Bianca não acreditou totalmente. Contactou novamente o homem careca e pediu que investigasse a missão em que Duan supostamente morreu. Enquanto isso, o BMW de Jack, danificado num acidente anterior, foi levado até um hotel. Ele retirou as placas e apagou todos os vestígios de sua presença no veículo. Com medo de que descobrissem o carro, pegou a capa de um automóvel vizinho e cobriu o seu. Depois, esperou pacientemente pela chegada da esposa. Guardou a pistola no cofre e colocou a aliança de casamento. Pouco depois, ela bateu a porta, entrou e lhe deu um tapa no rosto. Jack confessou que a enganou desde antes do casamento, mas garantiu que seu amor por ela e pelo filho era verdadeiro. Tinha medo de perder tudo se dissesse a verdade. Qual é a verdade? O que você faz, Charles? Eu resolvo problemas. Como assim? Grandes empresas, multinacionais, quando tem um problema, me mandam para resolver. Resolver como? Você matou alguém? Não, eu não mato pessoas. Jack explicou que trabalhava com espionagem corporativa. Como era ilegal, às vezes usava identidades falsas e subornos. As pessoas que investigava eram bilionárias e muito perigosas, por isso carregava armas para se defender. Nura, tocada por suas palavras, passou a se preocupar com a segurança dele. Jack disse que, se ela lhe desse 2 semanas, ele abandonaria essa vida de vez. Ao mesmo tempo, um poderoso magnata americano discutia sobre Jack. Embora ele tivesse aceitado o contrato, matou um homem em Munique, e isso fez a equipe duvidar de que ele concluiria a missão de assassinato. Uma mulher explicou que, embora o tempo estivesse se esgotando, seria impossível encontrar um matador mais habilidoso que Jack. Logo chegaram novas informações. Jack matou um homem por não ter recebido pagamento de um serviço anterior. Ao ouvir isso, o magnata mudou de opinião. Jack tinha compromisso com os próprios acordos. Mesmo assim, por precaução, enviaram a mulher para ficar próxima de Jack e monitorar seu progresso. Enquanto isso, Larry matou sua esposa após ser traído por ela. Depois, usou o telefone de Allison para atrair Bianca a um encontro. Quando Bianca chegou, Larry surgiu das sombras e tentou matá-la com uma adaga. Após uma luta intensa, Bianca conseguiu fugir pela margem do rio. Encontrou alguns pedestres, o que impediu que Larry a atacasse novamente. Ao contatar a central pedindo reforços, Bianca atraiu Larry em direção a uma ponte. A central contatou Vince, o agente mais próximo, e com a polícia cercaram Larry à beira do rio. Mas Larry reagiu rapidamente. Saltou para dentro de um barco que passava e escapou. Quando Bianca e a polícia chegaram à casa de Allison, já era tarde demais. Ela estava morta. Agora foragido, Larry claramente não pretendia deixar Bianca viva. Rastreou o endereço dela e usou a filha de Bianca para tentar forçá-la à submissão. Mas Bianca reagiu. Atirou na perna dele. Ela não o matou. Pretendia extrair informações sobre o paradeiro do armeiro Norman, que estaria em uma ilha em Tandônia. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, foi informado por seus subordinados de que alguém havia contratado um assassino profissional para matá-lo. No entanto, Musk não demonstrou
demonstrou qualquer intenção de cancelar os eventos planejados para aquela viagem. Ele queria ver se o assassino profissional seria capaz de superar as várias camadas de segurança da ilha para matá-lo. Mas Jack não tinha intenção de ir até a ilha para matá-lo. Ao chegar em Tallinn, Jack dirigiu-se ao centro de exposições, onde Musk realizaria o evento. Procurava um local adequado para executar o assassinato. Na primeira fase, infiltrou-se por trás das paredes à prova de som. Logo depois, chegou à parte superior do centro de exposições, de onde podia ver o palco principal por uma fresta. Mas, de repente, o chão sob seus pés cedeu, e ele quase caiu. Segurando-se num cabo, conseguiu se salvar. Porém, ao subir de volta, seu telefone caiu do bolso. Após o evento, Jack não viu ninguém devolvendo o telefone. Como esse era seu único meio de comunicação com o contratante, não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Encontrou o celular bem no centro do palco. Antes de sair, decorou o nome do segurança, achando que poderia precisar dele para a execução posterior da missão. No entanto, ao abrir a porta de seu quarto de hotel, Jack encontrou uma visitante indesejada. Jack suspirou, virou-se e trancou a porta. Caminhou até a mulher, encarando-a com um olhar mortal. Sem se abalar, a mulher disse que Jack aceitou os 20 milhões, mas agiu de forma imprudente em Munique. Se você não entregar o que prometeu, medidas extremas serão tomadas. Você não quer fazer inimigos dessas pessoas. Elas são mais poderosas do que imagina. Se não acredita em mim, pergunte ao Norman Stoke. A mulher enviada para monitorar Jack não pretendia interferir em sua liberdade. Disse que ficaria em Tallinn até ele concluir a missão e que se ele precisasse de algo relacionado ao trabalho, poderia contatá-la. Ao se despedirem, Jack lançou um olhar a um grupo de idosos pescando nas proximidades. Entre eles, havia uma mulher com a perna engessada, totalmente concentrada na pescaria. De volta ao hotel, Jack acessou um site seguro para entrar em contato com Norman, dizendo que precisava de uma arma especial. Norman enviou seu número e logo em seguida Jack o ligou. Disse que precisava da ajuda de um mestre em armamento como ele. Antes de entrar em detalhes, perguntou se Norman havia notado algo estranho recentemente. Norman comentou que lidou com alguns visitantes indesejados nos últimos dias, mas garantiu que já havia resolvido tudo. Norman disse que estava difícil, pois teve o braço ferido pelos invasores e até brincou dizendo que nem conseguia mais se limpar sozinho. Confessou que não conseguiria concluir o trabalho sozinho em 5 dias e que não confiava em mais ninguém para ajudar. Enquanto isso, Bianca chegou ao hospital. Depois de expulsar todos os policiais do quarto, usou um travesseiro para sufocar Larry diversas vezes. Apresentou a ele 2 opções: ou revelava o paradeiro de Norman e teria sua pena reduzida para poder cuidar do funeral da esposa, ou apodreceria na prisão. Após várias tentativas de sufocamento, Larry não aguentou mais e confessou que Norman estava em Budapeste, numa pequena vila a alguns quilômetros do aeroporto. Não lembrava o endereço exato, mas sabia que Norman vivia num prédio branco ao lado de uma fazenda de cavalos e que havia um café na esquina da rua. Na sede da operação, o careca relatou a Bianca os resultados da investigação sobre Duan. Ele era solitário, detalhista e um atirador nato. Sua unidade era especializada em eliminar líderes talibãs, mas em 2013 teria morrido num ataque com explosivos IED. Bianca se preparava para viajar a Budapeste com Vince. Por questões de segurança, encontrou-se reservadamente com a diretora da agência, Oseita ACRO, para pedir autorização e apoio logístico. Enquanto isso, Jack já havia chegado a Budapeste. Norman o levou até seu esconderijo de armas, onde diversos armamentos estavam expostos. Jack compartilhou com Norman sua ideia de esconder a arma dentro de uma bota gessada. Feita de plástico e polímero, ela poderia passar pelos detectores de metal, mas como o cano da arma não podia ser de plástico, usariam uma liga metálica leve. Os dois começaram a desenhar as peças no computador, aguardando que a impressora 3D concluísse a produção. Durante a espera, Jack perguntou ao Norman como havia se machucado. Depois de hesitar, Norman contou que um grupo de falantes de inglês havia ido atrás dele em Belarus. Uma mulher negra atirou em sua mão com uma Glock 17. Ao ouvir isso, Jack ficou sério. Suspeitava que fosse alguém da MI6. Ele não queria que os problemas de Norman interferissem em sua missão final. Norman garantiu que tinha um informante dentro da MI6 que o avisaria com antecedência caso algo acontecesse. Mas Jack ainda parecia profundamente preocupado. No dia seguinte, as peças estavam prontas. Ao remover a bota gessada, as peças podiam ser montadas como um rifle de precisão simples. Norman entregou ao Jack as chaves de um carro, pedindo que ele dirigisse até uma floresta próxima para testar a arma. Avisou também que o corpo da arma era frágil, suportaria apenas 7 ou 8 disparos. Por segurança, Jack deveria limitar o número de testes. Ele foi até a floresta, pendurou uma melancia a 75 metros de distância e começou os testes com
projéteis plásticos para calibrar a mira. Após confirmar que tudo estava funcionando, colocou uma bala de metal no cano. Satisfeito com a nova arma, Jack voltou. No caminho, parou para tomar algo em um café de esquina. De repente, percebeu o carro de Bianca circulando nas proximidades. Bianca havia localizado o esconderijo de Norman e chamado reforços para preparar a invasão, inclusive cortando a energia do local. Preocupado, Jack ligou para Norman, mas ele estava bêbado demais para ouvir o celular tocar. Norman correu para apagar o histórico da impressora 3D. Nesse momento, Bianca e sua equipe invadiram. Aprendendo com os erros anteriores, Bianca bloqueou todas as saídas, facilitando a captura de Norman, mas ele se recusou firmemente a revelar o nome de Jack. Bianca viu a mochila de Jack nas proximidades e deduziu que ele estava por perto, à espreita. Percebendo que havia sido traído por Larry, seu irmão de confiança, Norman se levantou naquele momento e tomou uma bala destinada a Bianca. Enquanto Jack recarregava a arma, Bianca rapidamente se protegeu e sinalizou para sua equipe do lado de fora cercá-lo. Jack foi empurrado em direção a um estábulo, onde montou um cavalo branco e fugiu. Bianca foi atrás dele de carro, seguindo de perto até Jack escapar pela floresta. Quando a motorista saiu do veículo, foi baleada, mas, felizmente, estava usando um colete à prova de balas e não se feriu gravemente. Como a arma de Jack tinha munição limitada, ele só pôde fugir desesperadamente. Por fim, saltou de um penhasco em direção a um lago para escapar. Logo após emergir em uma parte mais baixa do rio, uma chuva pesada começou a cair e ele arrastou seu corpo encharcado até um armazém, onde tentou se abrigar. Porém, o dono do local o encontrou e apontou uma arma para sua cabeça. Jack tentou resistir, mas o homem lhe deu uma coronhada e o derrubou. Depois o pendurou no teto. Enquanto Jack tentava se soltar, o homem gordo de repente o libertou e fez sinal para que ele fosse embora. Mas assim que Jack se levantou, o homem viu o rifle de precisão escondido no monte de palha. Parecia que não haveria escapatória. O homem o forçou a voltar para sua casa, ignorando as tentativas de Jack de sinalizar que estava disposto a pagar para resolver tudo. Por causa da barreira linguística, o homem não compreendia o que Jack dizia, mas entendeu claramente a palavra euro. Imediatamente ligou para o irmão. Coincidentemente, entre os trabalhadores da fazenda de Gabi, havia alguém chamado Carlos, que sabia falar inglês. Carlos veio conversar com Jack e, ao perceber que ele queria resolver tudo com dinheiro, avisou Gabi. Gabi pegou sua arma e foi com seu irmão até a fazenda, mas foram interrompidos pela polícia no caminho. Um policial avisou que um assassino estrangeiro havia sido visto nas redondezas. Ao ouvir isso, Gabi pensou que ficaria rico, mas não sabia que o que o aguardava era a morte. Enquanto esperava o irmão, o homem gordo insistia para que Jack experimentasse o pão que ele mesmo havia assado. Jack procurava desesperadamente uma forma de escapar, e uma oportunidade inesperada surgiu. Enquanto Jack arrumava suas coisas para fugir, Gabi ligou para o irmão, mas ele não atendeu. Gabi deixou um recado avisando que o estrangeiro era perigoso, sem saber que o irmão já estava morto. Jack foi até um caminhão, mas não conseguiu ligá-lo. Sem opção, tentou outro. Assim que inseriu a chave, Gabi chegou. Gabi e seu comparsa entraram em casa para procurar Jack, mas nesse momento, Jack ligou o motor, fazendo um barulho alto. Gabi saiu e começou a atirar, mas Jack conseguiu dar partida no caminhão. Porém, como não conseguia levantar a cabeça para ver a estrada, o veículo bateu na calçada e ficou preso em pneus. Gabi correu, tentando vingar a morte do irmão, mas ao abrir a porta do caminhão, Jack já havia desaparecido. Um tiro ecoou debaixo do veículo. Jack se levantou frio e impiedoso, e sob o olhar horrorizado de Carlos, executou Gabi sem hesitar. Carlos, reunindo toda a coragem, tentou enfrentar Jack, mas sua arma estava carregada com balas de festim. Sem chance de reagir, rendeu-se e virou refém. Se Jack não precisasse de um motorista e tradutor, Carlos já estaria morto. Com o cano da arma encostado nele, Carlos tremia ao dirigir, observando passarinhos fugirem pela janela. Jack, nesse momento, sentiu um arrependimento repentino por ter aceitado esse trabalho de 100 milhões de dólares. Mas agora, não havia mais volta. Pegou o celular de Carlos, hesitou e depois decidiu ligar para sua esposa. Confessou que estava encrencado. Com a voz trêmula, disse que talvez fosse a última ligação entre eles e pediu que ela cuidasse bem do filho. Era para ser uma conversa desesperada, mas sua esposa não entrou em pânico. Ela perguntou diretamente onde ele estava e o que podia fazer para ajudar. As palavras dela reacenderam um fio de esperança em Jack. Ele pediu que ela lhe levasse uma mala. Sem hesitar, ela concordou. Ainda acreditava que Jack era apenas um agente corporativo comum e torcia para que ele terminasse a missão e voltasse bem para casa. Após a ligação, Carlos levou Jack para a cidade. O rádio transmitia as notícias da caçada policial, enquanto viaturas passavam com sirenes ligadas. Jack mergulhou em pensamentos profundos. Enquanto isso, Bianca chegou à cena do crime na fazenda. A polícia informou que haviam encontrado várias digitais compatíveis com as do esconderijo de Norman, provas suficientes de que o fugitivo era Jack. Bianca estava prestes a retomar a perseguição quando recebeu uma ordem superior: voltar imediatamente ao quartel. A captura de Jack havia se tornado prioridade máxima e a operação agora se chamava Anubis. Bianca foi convocada para
para liderar a missão. Apesar de não querer ir, a ordem era inegociável. Ela aceitou relutantemente, mas sua partida acabou dando ao Jack a chance de escapar. Como assassino, Jack nunca deveria mostrar misericórdia, mas as palavras de Carlos salvaram sua vida. Você é um bom homem. Fé. Repete isso. Você é um bom homem. Fé. Essas palavras ecoaram na mente de Jack, trazendo memórias do passado. Ele já havia tirado incontáveis vidas sem piedade. Em uma missão, seus superiores o mandaram massacrar uma aldeia inteira de inocentes. Naquele momento, ele entendeu que já não era um bom homem. Jack mandou Carlos parar sob uma ponte e colocar as duas mãos no volante. Hesitou por um momento, mas ao ver uma foto da família de Carlos, lembrou-se da sua própria esposa e filho, e quebrou a regra sagrada de um assassino. Eu sei onde você mora. Se algo acontecer comigo, meus colegas irão até sua casa e matarão sua esposa e seu filho na sua frente. Quando a polícia perguntar sobre mim, você vai dizer que nunca viu meu rosto, nunca ouviu minha voz. Posso confiar em você? Sim. Posso confiar em você? Sim. Quando Carlos recobrou os sentidos, Jack já havia desaparecido. Carlos soltou uma gargalhada, como alguém que acabou de escapar da morte. Enquanto isso, Jack sumiu no meio da multidão. Ligou para a esposa e disse para não tentar mais contato, apenas aguardar um e-mail. Após desligar, colocou o celular na mochila de um estranho e entrou num LAN house. Lá, acessou um site seguro para falar com sua contratante. A mulher avisou que, devido ao caos em Budapeste, os superiores estavam perdendo a confiança nele. Jack respondeu com firmeza: cumprirei sua promessa, mas se não o pagassem, que se preparassem para a guerra. Ela perguntou se ele precisava de ajuda. Jack respondeu que conseguia se virar sozinho. Naquele instante, recebeu um e-mail da esposa e imediatamente mandou o link do hotel. Ela correu para o local com a mala e, ao chegarem no hotel, embora ainda magoada, ao ver o olhar arrependido de Jack, decidiu perdoá-lo. Sem dizer muito, Jack começou a mudar sua aparência. Na mala, havia tudo o que ele precisava para o disfarce. Ela ficou em silêncio, observando, querendo entender melhor o que o marido fazia. Jack não o impediu e começou passo a passo diante dela a se transformar em um velho. Os dois foram juntos ao aeroporto. A equipe de segurança não percebeu nada suspeito. Após se despedir da esposa, Jack partiu sozinho. Ao mesmo tempo, Bianca e seu parceiro também estavam indo para o quartel e, por acaso, passaram por ele. Porém, o voo de Jack foi atrasado e logo depois viu Bianca e seu parceiro embarcarem no mesmo avião. Na verdade, eles não estavam voltando para o quartel. O superior de Bianca havia recebido informações de que o homem mais rico do mundo estaria em Tallinn em 4 dias para lançar um novo software. E como Jack certamente estaria lá, ele ordenou que Bianca mudasse de rota e fosse para Tallinn. Mas o destino pregou uma peça. Bianca acabou sentando-se bem à frente de Jack no avião. Ao desembarcar, Jack percebeu que haviam pego o mesmo táxi e se hospedado no mesmo hotel. Ao entrar no quarto, percebeu que a missão seria extremamente difícil. Enquanto tirava o disfarce, começou a pensar se deveria mudar o plano. Mas antes que tomasse qualquer decisão, a campainha tocou. 2 policiais estavam na porta, dizendo que houve um roubo no andar de cima e que estavam verificando todos os quartos. Jack explicou calmamente que acabava de chegar e que não notou nada estranho. Após verificar o passaporte, o policial homem ia sair, mas a policial mulher ficou desconfiada. Sua intuição dizia que aquele homem não era comum. Pediu o número de telefone de Jack e ligou na frente dele. Só quando ouviu o toque vindo de dentro do quarto, desistiu da suspeita e foi embora com o colega. Os instintos de assassino de Jack diziam que aquele lugar já não era mais seguro. Ligou para o segurança que o ajudou a encontrar o celular no dia anterior. Jack havia notado que o jovem provavelmente era gay, então marcou um encontro com ele, com 2 intenções. 1. Encontrar um novo esconderijo seguro para se esconder sem levantar suspeitas. Segundo, ver se o rapaz poderia ajudá-lo de alguma forma na missão. Jack não hesitou em usar um pouco de sedução. Ironia do destino. Um dos assassinos mais temidos do mundo agora precisava contar com sua aparência para completar a missão. Para garantir que o assassinato ocorresse sem problemas, Jack quebrou o protocolo e marcou uma reunião com a mulher que o supervisionava. Ele revelou informações sobre Bianca e seu parceiro e pediu que ela os eliminasse. Isso a surpreendeu. Jack, o infame assassino, agora precisava pedir ajuda a outra pessoa. Sorrindo, a mulher concordou. Ao ver Jack sair, a mulher imediatamente chamou reforços. De volta ao esconderijo, Jack continuava estudando a planta do prédio. O que ele não esperava era que sua identidade já havia sido exposta. Após Bianca e seu parceiro chegarem ao centro de comando da Operação Anubis, o superior deles, que já os aguardava, não perdeu tempo com formalidades. Imediatamente ordenou que Bianca trabalhasse com um desenhista para fazer um retrato falado de Jack com base em sua memória. Assim que o retrato ficou pronto, foi enviado à polícia local. Pouco tempo depois, receberam um relatório de uma policial que alegava ter visto um homem parecido com o retrato em um hotel. Ao receber essa informação, Bianca e seu parceiro se prepararam imediatamente para ir até lá. Mas, assim que saíram, um carro acelerou diretamente em direção a eles. Se Bianca não tivesse puxado seu parceiro a tempo, ambos teriam sido metralhados. Ao perceberem que estavam sob ataque, todos entraram em modo de combate. Com a ajuda da equipe de segurança do prédio, o carro dos inimigos colidiu com um canteiro e capotou num barranco. No entanto,
entanto, as intenções do assassino eram claras. Ele saiu do veículo e continuou atirando de forma descontrolada, mas acabou sendo abatido por Bianca. Foi claramente uma tentativa de assassinato planejada. Felizmente, ninguém se feriu. Ainda abalada com a gravidade da situação, Bianca rapidamente entrou em um veículo e liderou a equipe especial até o hotel. Contudo, quando invadiram o local, Jack já não estava mais lá. Parecia que a decisão de deixar o hotel na noite anterior havia sido sábia. Jack se mudou temporariamente para a casa de Álvaro, fingindo ser um designer. Ele expressou o desejo de visitar o salão por dentro naquela noite, mas Álvaro disse que após a apresentação daquela noite, toda a área seria completamente isolada. Ninguém entraria ou sairia sem autorização especial. Nem mesmo Álvaro sabia o motivo. Jack entendeu que precisava agir antes disso. Imediatamente disse ao Álvaro que sua empresa o estava convocando com urgência para retornar naquela mesma noite. Para ajudá-lo, Álvaro o levou até o salão à tarde e lhe entregou seu cartão de acesso, permitindo que Jack entrasse na área restrita. Seguindo as instruções da planta, Jack foi diretamente até a porta que levava ao telhado. Com facilidade, localizou uma chave especial escondida na parede, que usou para destrancar a seção central do duto de ventilação. Depois de inspecionar cuidadosamente o local, Jack voltou ao saguão. Álvaro o convidou para jantar, mas Jack recusou. Ele tinha uma missão de assassinato a cumprir. No entanto, um incidente inesperado aconteceu. O quintal de sua casa pegou fogo. O cunhado de Jack sempre quis comprar um bar. Então, ele e a sogra convenceram a esposa de Jack a pegar dinheiro do cômodo secreto dele. Mas o cunhado era extremamente ganancioso. Além do dinheiro, também pegou a pistola que estava ao lado. Tudo isso foi visto por Jack, mas ele sabia que precisava colocar os problemas familiares de lado e focar na missão. Naquela noite, Jack se despediu de Álvaro, ainda que com tristeza. Álvaro jamais imaginava que aquele homem de aparência tranquila um dia tiraria sua vida. Na ilha onde residia o homem mais rico do mundo, o chefe da segurança informou que a inteligência britânica, MI6, havia falhado em capturar Jack em Budapeste. Aconselhou o bilionário a fazer o lançamento do software de forma virtual, na própria ilha. Mas ao ouvir isso, o bilionário ficou furioso. Havia planejado esse evento por um ano e convidado muitas figuras importantes para Tallinn. Se cancelasse, viraria motivo de piada. Melhor ser ridículo do que morto, alguém comentou. Discutível, retrucou o bilionário. Essa atitude era exatamente o que Jack queria. Ele já havia chegado ao local disfarçado, passou pelo controle de segurança sem problemas, foi até a recepção e comprou algumas garrafas de água, pacotes de nozes e 4 barras de chocolate. No meio do concerto, levantou-se e saiu discretamente. No corredor, abriu com habilidade a porta do acesso às escadas e foi até o local que havia mapeado. Fechou a escotilha e se escondeu no espaço entre os andares, aguardando a chegada do bilionário. Antes disso, tirou a tala falsa da perna, desmontou suas partes e as reagrupou em um rifle de precisão que colocou ao seu lado. Faltavam 2 dias para o evento. Então Jack conseguiu descansar. Adormeceu, mas foi acordado por memórias traumáticas. O passado ainda era uma ferida aberta. Felizmente conheceu sua esposa atual, a única que trouxe um pouco de calor à sua vida. Na manhã seguinte, enquanto afiava um cartão bancário, ouviu passos acima. Alguém estava inspecionando a área. A mulher não percebeu que havia alguém escondido abaixo do chão. Bianca e seu parceiro também chegaram ao local e entregaram o retrato de Jack ao chefe de segurança. Mesmo com o prédio selado e os scanners mais modernos, Jack já havia se infiltrado no local um dia antes. Realizaram uma nova varredura, e Bianca até trouxe roupas de Jack para os cães farejadores. Jack observava tudo de seu esconderijo, sem demonstrar preocupação. Depois de comer uma barra de chocolate, adormeceu novamente, desta vez sonhando com sua esposa. Lembrou-se do dia em que reuniu coragem para convidá-la para jantar, e para sua surpresa, ela disse sim. Pensando no rosto dela, Jack adormeceu chorando. A longa e interminável noite finalmente passou. O dia do evento chegou. Jack começou os preparativos para ficar em plena forma. Fez aquecimentos físicos. Bianca e seu parceiro também retornaram ao local e pediram uma nova varredura. Todos se mobilizaram. Bianca subiu ao telhado com a equipe, sem saber que estava exatamente acima de Jack, mas não percebeu nada estranho. Jack soltou um leve suspiro de alívio. O bilionário já estava a caminho, e os convidados começavam a chegar sob rígida segurança. Enquanto o apresentador animava o público, Jack se preparava para assumir sua posição de atirador. Ao ouvir um guarda passando, abriu a tampa metálica do piso, pegou sua arma e silenciosamente neutralizou o guarda. Logo em seguida, com um golpe de seu cartão bancário afiado, cortou a garganta de outro. Nesse momento, o apresentador já chamava o bilionário ao palco. Jack posicionou sua mira. A mente por trás de tudo e a supervisora mulher observavam de longe, ansiosos. Mas matar o homem mais rico do mundo não era tarefa fácil. O vidro à prova de balas o protegia totalmente. Jack precisava aguardar o momento exato em que o alvo se inclinasse, deixando
deixando uma brecha. Porém, a aparição de outro atirador atrapalhou os planos. Jack recarregou para tentar um segundo disparo, mas o alvo já havia sumido. Seguranças cercaram o bilionário, sem deixar brecha para tiros. Bianca descobriu a localização de Jack e mobilizou as forças para capturá-lo. Percebendo que o plano tinha falhado, Jack fugiu, misturando-se à multidão. Apesar das tentativas da polícia de fechar as saídas, o caos entre o público impediu qualquer ação eficaz. No fim, Jack escapou. Enquanto caminhava por outra rua, achando que estava livre, ouviu uma voz chamando seu nome. Ao se virar, viu Álvaro. No início, Jack o ignorou, mas Álvaro insistiu. Forçou Jack a confrontar um velho amigo. Ao ver o olhar gentil e esperançoso nos olhos de Álvaro, Jack, com medo de ser reconhecido, tomou uma decisão dolorosa. Matou Álvaro, colocou o corpo em uma vala ao lado da estrada e rapidamente foi embora. Esse era o preço por amar um cavalo selvagem. E Bianca, será que conseguirá capturar Jack? Tudo dependerá de seu próximo passo. A história então volta para o Afeganistão, em 2013. Se não olhasse com atenção, não veria dois homens escondidos no deserto rochoso. Naquela época, Jack ainda fazia parte de uma unidade de forças especiais secretas e era o atirador mais habilidoso da equipe. Trabalhando com um observador, sua missão era assassinar o líder de uma organização terrorista. Exaustos e com sede, os dois esperaram até que o alvo finalmente apareceu. Jack calculou a distância e a velocidade do vento, prendeu a respiração e puxou o gatilho. Missão concluída com sucesso. Eles se retiraram rapidamente. Isso mostrou o quão paciente e impiedoso Jack era mesmo naquela época. Como recompensa, o capitão lhe deu uma garrafa cara e o autorizou a beber no quartel. Depois, levou toda a equipe à cidade para comemorar. Esse incidente mudou a vida de Jack. Enquanto Gary brincava com ele, um homem esbarrou acidentalmente em Gary. Quando uma discussão estava prestes a começar, o homem não partiu para a violência. Em vez disso, fez uma proposta. Posso pagar uma bebida para vocês, cavalheiros? Mais uma rodada, por favor. Jack não sabia, mas tudo fazia parte do plano daquele homem. A verdadeira intenção era apenas iniciar uma conversa com Jack. E se eu dissesse que um amigo meu pagaria 10.000 libras esterlinas, talvez até 15.000, para você resolver um problema dele? Que tipo de problema? Ele quer que alguém seja morto. É mesmo? Ora, vocês já matam pessoas para o exército. Qual é a diferença? Exceto que aqui vocês ganhariam muito mais dinheiro e não iriam para a prisão. Meu amigo é uma pessoa muito importante. Não haveria risco. Sempre há risco. Ele pode chegar até a 20.000 para cada um de vocês. Naquele momento, Jack demonstrou sua natureza cautelosa. Dias depois, um homem sob forte proteção de 2 guarda-costas caiu morto com um tiro na cabeça. Os guarda-costas procuraram freneticamente o atirador, sem saber que o disparo havia sido feito de um prédio a 1 quilômetro de distância. Com calma, Jack guardou o rifle de precisão e, junto com Gary, fugiu no veículo de fuga preparado. Aquele único disparo rendeu 200.000 libras e o elogio entusiasmado do cliente, que esperava contratá-los novamente, com preços negociáveis, é claro. No entanto, Gary ainda tinha 6 anos de serviço militar pela frente e Jack, 3. Se fossem descobertos como desertores, o destino deles seria pior que a morte. Mesmo assim, ambos decidiram fugir. Aquele encontro foi o que plantou em Jack o sonho de se tornar um assassino profissional. De volta ao presente, após fracassar na missão de assassinar o homem mais rico do mundo, Jack estava foragido. Os investigadores encontraram vestígios de urina no sistema de ventilação e também o rifle usado no crime. Apesar de coletarem impressões digitais e DNA de Jack, não havia nenhum registro nos bancos de dados. Bianca viu-se obrigada a recorrer ao arquivo de Dion, mas, para seu choque, os registros estavam protegidos com um nível de sigilo ainda mais alto que ultra-secreto. O acesso exigia a autorização direta do alto comando. Isso reforçou a convicção de Bianca de que Deon e sua equipe haviam feito algo que o Exército e o Ministério da Defesa desesperadamente queriam encobrir. Ainda não sabemos quem é esse homem? Temos suas impressões digitais e DNA, mas não há nenhum registro. Então, tudo o que temos é o EIT. Não. Temos Alexander Duggan, o atirador morto. Tem algo errado com Duggan e sua unidade. Para começar, os arquivos dele também estão restritos. Deve ser um erro. Não é. Quero ver o dossiê de Duggan e sua unidade. Isso será um processo muito burocrático, ou seja, cansativo. Duggan era um atirador excelente. O melhor, é o único homem registrado capaz de fazer aquele disparo, mas está morto. Foi para o Afeganistão e nunca voltou. Mas não encontraram o corpo. Pode haver algo nesse dossiê que nos ajude. Vou ver o que consigo fazer. Mas o que ninguém esperava era que Bianca estava certa. Jack, o assassino de elite, era na verdade Dion. Na época, a equipe de Jack recebeu uma nova missão. Um membro de alto escalão de uma organização terrorista estaria presente em um casamento. O objetivo era capturá-lo vivo. Jack e Gary prepararam a emboscada. E a equipe chegou depois. A intenção inicial era negociar e prender o alvo sem violência, mas
Mas, por barreira linguística, a situação se deteriorou. Jack notou um homem numa colina próxima se preparando para atirar e, para proteger os colegas, foi forçado a abrir fogo. O primeiro tiro transformou o casamento em um campo de batalha. O líder da equipe ordenou que todos atirassem com força total. Não era mais uma batalha, virou um massacre unilateral. Quando o tiroteio cessou, Gary percebeu a verdade. Era um casamento comum. O alvo nem estava lá. Jack e Gary tentaram correr, mas era tarde demais. O líder da equipe jogou uma granada e os soldados invadiram o pátio atirando em qualquer um que vissem. Só então o comandante percebeu que tinham massacrado civis inocentes. Para encobrir o crime, ordenou um bombardeio aéreo, destruindo o local por completo. Enquanto os outros riam alto, Jack e Gary ficaram com os corações pesados. As palavras de Gary foram: "Não foi limpo. Salvaram sua vida", disse o outro. Quando o carro se afastava, Jack tomou uma decisão em silêncio. Era isso que os superiores queriam esconder. Voltando ao presente, o MI6 emitiu um mandado de captura global contra Jack. O cunhado de Jack, ao ver o noticiário, chamou sua irmã e apontou para a tela, dizendo com confiança: "Esse aí é o Jack." Ao ver a reportagem, a esposa de Jack entrou em pânico, saiu correndo e ligou para o marido, avisando que ele havia sido reconhecido. Jack pediu que ela fizesse o irmão prometer que não contaria a ninguém, só assim a família estaria segura. Mesmo assustada e achando que a polícia viria, Jack garantiu que não sabiam sua verdadeira identidade. Disse ainda que em breve estaria em casa. Aquela frase fez a esposa finalmente perceber a verdade. Pela primeira vez, entendeu quem era seu marido e ficou furiosa. Enquanto o cerco se fechava, Bianca foi até a prisão visitar Larry. Ela se desculpou por ter causado a morte da esposa e filha dele, esperando que ele a perdoasse. Mas desculpas não bastam, e Larry odiava Bianca profundamente. Sem poder se vingar, desejava que ela vivesse com a culpa para sempre. Na frente dela, Larry tirou a própria vida. Bianca já estava abalada, mas afundou ainda mais no choque. Felizmente, seu colega a consolou e trouxe boas notícias. Conseguiram acesso ao arquivo confidencial. Após assinar um termo de confidencialidade, Bianca leu tudo sobre Dion. O dossiê dizia claramente que ele estava oficialmente morto, mas algo parecia errado. Seus instintos gritavam: Dion era Jack. Mas como ele havia escapado da morte? Na época, após ver um inocente ser morto, Jack teve uma ideia ousada. No caminho de volta, pediu urgentemente para pararem o veículo. Todos ficaram confusos quando Jack, ansioso, encarou um monte de terra ao longe. Achava que poderia haver uma bomba. Voluntariou-se para investigar, e embora o capitão quisesse enviar outro com ele, insistiu para que fosse Gary. Mesmo resmungando, Gary foi com ele. Mal sabia que Jack estava salvando sua vida. Jack se aproximou com um detector de metais. Quando chegou perto, desligou o dispositivo e tirou uma chave de fenda, a mesma que usava para calibrar seu rifle. A ferramenta era como uma extensão de sua mão. Com cuidado, investigou o solo, mas não havia nada. Finalmente, ao se aproximar do monte, suspirou aliviado. Era só a bicicleta de uma criança. Aliviados, todos voltaram para o carro, mas ninguém notou que Jack usou o celular discretamente. Ao confirmar que todos estavam dentro do veículo, apertou um botão. Gary, sem entender, correu assustado de volta, procurando o culpado. Parecia que tudo fazia parte do plano de Jack, mas por causa de algo que Gary disse antes, Jack decidiu não matá-lo. "Precisamos ir embora. Eles não podem nos encontrar." Desde então, o exército perdeu um soldado das forças especiais e o mundo ganhou um assassino de elite. O nome Jack veio do caminhão que ele costumava dirigir. Por causa da missão fracassada, Jack queria provar sua capacidade e se aposentar com $100 milhões. O homem mais rico do mundo fugiu para sua ilha privada e Jack o seguiu. A mulher encarregada de monitorá-lo apareceu e avisou que o software seria lançado em 48 horas. Se a missão não fosse cumprida, ambos estariam em apuros. "Não estou aqui de férias", disse Jack, e saiu. Ele já havia observado toda a segurança da ilha. Inspeções rígidas para qualquer embarcação. Drones patrulhando o ar. Sabia que o bilionário amava nadar e que o único momento vulnerável seria no mar. Mas estabilizar um rifle na água era um desafio. Após muita pesquisa, teve uma ideia: usar um sistema de estabilização de câmeras. Plano traçado, Jack foi ao banco buscar o rifle personalizado que Norman havia feito para ele. Mas antes, teve que tratar de um outro assunto, dessa vez no quintal de casa. À noite voltou para casa, esperando explicar tudo à esposa, mas ela o evitava. Sem opção, foi ao quarto do filho e declarou seu amor em silêncio. A esposa, que assistia tudo pela câmera de segurança, viu ali a verdade. Apesar de ser um assassino, o amor que Jack tinha por ela e pelo filho era genuíno. Comovida, foi para a sala e esperou Jack. Decidiu lhe dar uma chance de explicar. "Você mata pessoas por dinheiro." "Sim, eu mato pessoas por dinheiro." "Diga de novo." "Eu mato pessoas por dinheiro." "Fale de novo." "É isso que quer ouvir? Isso basta?" "Não, mas agora podemos conversar." Pela primeira vez, os dois conseguiram ter uma conversa séria. Jack abriu seu coração. Disse que a amava profundamente, que pretendia abandonar a vida de assassino, mas que precisava concluir uma última missão. Faltavam apenas 24 horas.
horas. Depois disso, poderiam começar uma vida feliz juntos. Essas palavras quebraram o coração dela, mas ela sabia que não podia fazer nada, apenas perdoá-lo. Com os assuntos familiares resolvidos, Jack estava pronto para a missão. Mas então, seu problemático cunhado apareceu. Ao descobrir que Jack era um assassino de elite, não chamou a polícia. Em vez disso, contatou o chefe do crime local. Queria apresentar Jack à gangue para que fizesse serviços e ganhasse mais dinheiro. A esposa de Jack, desesperada, ficou apavorada quando soube. Ela conhecia o irmão muito bem, incompetente e irresponsável. Temia que isso arruinasse o plano de Jack de se aposentar de vez, então contou tudo a ele. Ao saber da situação, Jack não ficou nem um pouco preocupado. Em vez disso, consolou a esposa com gentileza e disse para ela não se preocupar. É só um chefete da máfia. Para mim, ele não é nada. Então Jack procurou o cunhado e sugeriu ele mesmo encontrar-se com o chefe do crime. Achando que o cunhado finalmente havia tomado juízo, ele reservou animadamente uma mesa num restaurante e saiu empolgado, sem saber que Jack já tinha um plano próprio. Jack foi até o cais, alugou um iate de um amigo e carregou seus equipamentos no barco. Enquanto isso, no restaurante, o chefe e o cunhado ainda esperavam Jack, que não aparecia. O cunhado começou a ficar nervoso, pois o chefão já demonstrava irritação. Ele tentou acalmá-lo com mais bebidas, mas momentos depois, o sangue encharcou a toalha da mesa. Todos ficaram chocados. Um dos homens do chefe caiu morto sem aviso. Foi nesse instante que o cunhado percebeu o quão aterrorizante Jack realmente era. Jack fez isso não apenas para eliminar o perigo, mas também para testar seu equipamento. Com o teste bem sucedido, ele finalmente estava pronto para executar a missão. Você é um artista, Norman, disse Jack. Enquanto isso, Bianca continuava investigando o arquivo de Dion. Ela descobriu que o antigo superior de Dion ainda estava vivo, então foi até o hospital para interrogá-lo. Mas ao saber que Bianca era da MI6, o homem pediu com firmeza que ela saísse. Ela se recusou. Não se sabe o que Gary disse a ela depois, mas ao retornar, Bianca se encontrou com seu superior e revelou que tinha novas informações sobre Dion. Ela sabia que Dion sempre operava sozinho, mas havia alguém muito próximo a ele, Gary, seu antigo observador. Se Dion ainda estivesse vivo, Gary também poderia estar, mas os superiores achavam tudo isso apenas especulação, não uma pista real. A supervisora de Bianca decidiu encerrar a investigação sobre Dion, acreditando que não valia a pena mobilizar recursos para alguém presumido morto. Disse que era melhor concentrar os esforços limitados para capturar Jack. Caso Bianca insistisse, ela perderia o status de agente. Essa notícia foi um choque para Bianca, mas uma oportunidade de ouro para Jack. Jack então procurou novamente seu amigo, pedindo que o levasse para pescar no mar. Graças ao poder do dinheiro, os dois se aproximaram da ilha onde vivia o homem mais rico do mundo. Mas, para cumprir a missão com sucesso, Jack foi forçado a matar esse amigo de longa data. Depois, disfarçou o corpo para parecer que ele apenas estava dormindo. Naquele momento, o impiedoso Jack ressurgiu. Com frieza, Jack se preparou, montou o suporte do rifle e, como de costume, levou apenas 4 balas. Após montar o rifle, encaixou as peças rapidamente, carregou uma bala e mirou para a ilha. Sem hesitar, puxou o gatilho. Ao ver a bala atingir o alvo de teste, suspirou aliviado. Agora era só esperar o verdadeiro alvo aparecer. De repente, o aparelho emitiu um alerta. Olhando pelo visor, ele viu um drone se aproximando. Com calma, Jack cobriu o rifle e pegou a vara de pesca, fingindo estar pescando. Na sala de vigilância, um guarda notou um iate familiar a 3 quilômetros de distância, mas o capitão considerou não ameaçador e ordenou apenas que o observassem com atenção. O homem mais rico do mundo começou sua sessão de natação habitual, nadando mar adentro, protegido por seus guarda-costas. Vendo isso, Jack rapidamente vestiu a roupa preparada, carregou uma bala com destreza e focou no alvo. Por causa da longa distância e da instabilidade do barco, ele teve que esperar o momento certo. Mas justo quando o alvo entrou no campo de tiro, um jet ski rompeu o silêncio em alta velocidade em direção a ele. Jack foi forçado a lidar com isso primeiro. Após confirmar a morte do piloto, voltou-se rapidamente ao rifle, recarregou e se preparou para atirar novamente. Outro alerta soou. Um drone apareceu no céu. Por sorte, ele estava preparado. Usou um bloqueador de sinal, derrubando o drone. Porém, isso revelou sua localização. "Atirador!" gritou o capitão. Um guarda no jet ski rapidamente protegeu o homem mais rico, enquanto os outros o empurravam para a água. Mas Jack permaneceu calmo, prendeu a respiração e observou a superfície da água. Afinal, todos precisam respirar. Jack iniciou uma contagem silenciosa. O primeiro disparo foi bloqueado por um guarda, mas ele não entrou em pânico. Enquanto o alvo permanecesse debaixo d'água, a última bala encerraria a missão. O bilionário percebeu que não podia confiar em mais ninguém. Tentou nadar rapidamente até a costa, mas não havia como escapar dos olhos de Jack. Com calma, Jack mirou na água, previu o ponto de emergência e concluiu a missão impossível. O alvo estava morto, e o que se seguiu foi uma fuga pela própria vida. Após o disparo, Jack fugiu imediatamente, mas, durante a fuga, topou
topou com uma barreira policial. Fingindo cooperar, esperou os policiais se distraírem e então acelerou com tudo, rompendo o bloqueio. Seguiu-se uma perseguição intensa por vários carros da polícia. Mas, como assassino de elite, Jack não era bom apenas em matar, também era mestre em escapar. Usou o terreno a seu favor, desviou pelas ladeiras e entrou numa zona residencial, iniciando uma perseguição de alto risco pelas ruas. Apesar das manobras policiais, não conseguiram detê-lo. Mesmo sob rajadas de tiros, Jack desviava habilmente dos disparos fatais. No fim, escapou, deixando apenas pó e fumaça para trás. Enquanto isso, o namorado do homem mais rico do mundo organizou um funeral luxuoso e anunciou que o lançamento do software River seria adiado indefinidamente. A missão de aposentadoria de Jack havia finalmente terminado. Quanto a Bianca, descobriu que o assassinato do chefe da máfia, feito a partir de um barco a 1 quilômetro, tinha o estilo característico de Jack. Determinada, planejou viajar para a Espanha para investigar, mas seus superiores a impediram. Achavam que muitas organizações estavam envolvidas e não queriam se meter numa vingança entre gangues. Bianca discordou imediatamente e entregou sua carta de demissão. Ao sair para pegar o elevador, ela encontrou o ministro das Relações Exteriores. Aparentemente, o adiamento do River beneficiava muitas pessoas, e o ministro não era exceção. Ao parabenizar o chefe de Bianca, o ministro demonstrou interesse incomum pela investigação dela e secretamente desejava eliminá-la. Mas o superior de Bianca o impediu, dizendo que ela já havia se demitido e não era mais uma ameaça. Nesse momento, Jack sofreu um acidente de carro. O veículo capotou. Ao mesmo tempo, o cunhado de Jack causava problemas novamente. Após receber uma ligação da delegacia, a esposa de Jack foi resgatar o irmão, deu uma bronca nele e exigiu que ele se afastasse das gangues. Quando Jack recobrou a consciência, foi ajudado por um caminhoneiro bondoso. O motorista o levou até um lugar seguro e pretendia chamar a polícia, mas Jack puxou uma arma para impedi-lo e tomou o caminhão. Essa cena foi presenciada por moradores próximos, que rapidamente chamaram a polícia. Sem tempo para pensar, Jack acelerou com o caminhão e só parou ao chegar numa floresta. Lá, fez curativos nos próprios ferimentos, ateou fogo no caminhão e o empurrou de um penhasco. Jack colocou óculos escuros para esconder o olhar frio e usou uma aliança de casamento falsa para parecer um homem comum. Aproximou-se de um casal idoso que acampava por perto, fingindo estar com hipertensão e dizendo que um dos braços estava paralisado, então não conseguia dirigir. Após observá-lo brevemente, o casal concordou em levá-lo até o hospital mais próximo. Seguindo as instruções de Jack, dirigiram por um tempo, mas o idoso acabou percebendo que algo estava errado. A viagem, que deveria durar 15 minutos, já levava 30. Percebendo a desconfiança, Jack abandonou a farsa e apontou a arma para o homem, obrigando-o a continuar dirigindo. Enquanto isso, Bianca havia retornado para sua família e vivia uma vida pacífica, mas seu superior apareceu de surpresa, dizendo que tinha recursos para ajudá-la a continuar a investigação. Contudo, devido a certas circunstâncias especiais, eles teriam que evitar o envolvimento direto do governo. Bianca aceitou sem hesitar. Agora, a caçada por Jack não era mais uma missão oficial, e sim uma batalha pessoal de inteligência entre os dois. Bianca queria um vencedor e um perdedor claro. Como a missão era confidencial, apenas seu parceiro a acompanhou na viagem à Espanha, uma jornada que certamente não teria volta. Enquanto isso, Jack notou que o carro em que estava com o casal de idosos se aproximava de uma barreira policial. Por sorte, o carro estava no fim da fila. Então Jack mandou o idoso virar à direita numa estrada menor. Após hesitar, o homem obedeceu. No caminho, o idoso pediu para parar e fumar. Jack desceu do carro e fumou com ele. O homem tentou negociar com Jack. Sabia que não tinha chances, mas não queria perder nem a menor possibilidade de sobreviver. Jack se viu em conflito interno. Raramente falava sobre seus pais. Pessoas boas que, como aquele casal, um dia ajudaram a pessoa errada. Comovido, Jack tomou uma decisão. Ao voltar para o carro, disse ao casal que descansariam ali naquela noite, mas de forma inesperada, a mulher o esfaqueou pelas costas com uma faca. Jack gemeu de dor, retirou a faca e a olhou incrédulo. Com medo de uma reação violenta, o homem se jogou sobre ele. No espaço apertado do carro, Jack teve pouca margem para se defender e o idoso conseguiu imobilizá-lo. Tomado pela fúria, Jack reagiu e esfaqueou o idoso. Ao ver o marido ser esfaqueado, a mulher se desesperou de arrependimento. Então Jack os matou, mandando o casal para o outro mundo, embora essa nunca tivesse sido sua intenção. Depois, Jack ligou para sua esposa, convidando-a para se mudar com ele para uma nova e linda cidade. Apesar de ser um assassino de elite acostumado a choques, ao ouvir a voz da esposa, Jack não conteve as lágrimas. Naquele momento, percebeu o quanto odiava aquela vida de matança. A esposa, percebendo a vulnerabilidade na voz dele, disse com carinho para ele voltar para casa para conversarem. Com pressa para retornar, Jack juntou suas coisas, explodiu o carro do casal de idosos e pegou um ônibus para casa. Enquanto isso, Bianca conseguiu um avanço importante. Ao ir à delegacia investigar o assassinato do chefe da máfia, descobriu que foi o cunhado de Jack quem denunciou o crime. A polícia comentou que a irmã dele era casada com
um jovem magnata. Bianca captou a dica, seguiu as pistas e descobriu o endereço de Jack. Ela e seu parceiro foram até lá, mas Jack não estava em casa. Ela então decidiu montar guarda no local. Ao anoitecer, Jack ainda não havia retornado, mas sua esposa saiu com o filho de táxi. Bianca achou que Jack estava sendo cuidadoso demais ao não buscá-los pessoalmente. Na verdade, a esposa já não queria mais viver com um homem mergulhado no crime. Reprimindo a dor, partiu com o filho. Logo depois, Jack se disfarçou de manobrista e roubou o carro de um estranho, indo para casa buscar sua família. Quando entrou na vila, Bianca finalmente viu seu inimigo, e ela e o parceiro agiram imediatamente. Ao chegar, Jack percebeu que sua esposa e filho tinham ido embora. Entendeu então que ela não queria fugir com ele. Nesse momento, Jensen ligou para ele. Admirada por Jack, ela o alertou que o cliente havia voltado atrás na promessa e já tinha enviado um assassino à Espanha para matá-los. Por sorte, Jensen havia escapado antes, impedindo que fossem encontrados. Ao receber a notícia, Jack começou a se preparar para fugir, mas, ao entrar na sala secreta, seu cunhado apareceu, curioso por ver a casa às escuras. Bianca o confundiu com Jack e atirou, matando-o. Sem querer, ela livrou Jack de seu maior incômodo. O disparo deixou Jack em alerta. Ele percebeu a presença de inimigos e, através de um espelho transparente, observava Bianca. Analisou a quantidade de inimigos e acoplou um laser à sua arma. Quando o parceiro de Bianca viu o ponto vermelho em sua cabeça, já era tarde demais. Tentou empurrá-la para longe, mas não teve chance contra a bala de Jack. Ele foi morto. Ninguém mais precisa morrer, disse Jack. Só quero saber quem você é, para quem trabalha. Por que faz isso? Porque eu gosto de vencer. Eu também. Ambos queriam vencer. Mas Bianca sabia que não tinha chance contra a velocidade de Jack. Planejou usar a localização da esposa de Jack como moeda de troca, mas Jack jamais aceitaria cooperar com alguém. Um tiro ecoou. Bianca caiu, completamente derrotada. Jack correu para encontrar a esposa, mas ela recusava atender suas ligações. Ele ficou paralisado, em choque. Nesse momento, um carro veio em alta velocidade direto contra ele. E assim, tudo chegou ao fim. O superior de Bianca foi promovido a diretor. Algum tempo depois, Jack, ferido e abatido, saiu de um carro e chegou a um ponto de encontro com Jensen. Como o cliente quebrou o acordo, Jack estava decidido a se vingar. Jensen entregou-lhe um jornal com a foto do próximo alvo, mas Jack só pensava em sua esposa. Decidiu encontrá-la primeiro, depois cuidaria da vingança. Bom, essa foi a história de hoje. Obrigado por assistir. E aí, o que você achou da série? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Beijos e abraço e tchau, tchau.